passa muita gente, e muito poucas pessoas se dedicam a depositar uma moedinha na latinha desse rapaz. Mas um publicitário passa e vê que na frente dele tem uma plaquinha que estava escrita muito corriqueiramente, dizendo, por favor, eu sou cego, né, e preciso da sua ajuda, alguma coisa assim. Muito poucas pessoas se motivavam, né, se sentiam motivadas a dar um dinheirinho para ele. Aí o publicitário agacha, pega a plaquinha dele, vira o papelão do outro lado, escreve alguma coisa e deixa lá. E vai embora. E ele sente a presença do publicitário ali, o perfume e tal, o tipo da roupa, e não pergunta nada. E o publicitário vai embora. A partir daquele momento, todo mundo que passava na frente da plaquinha acabava deixando uma moedinha, de forma que ele encheu a latinha dele rapidamente e precisou de outra latinha. E ficou, assim, embasbacado, querendo saber o que esse cara tinha feito para todo mundo ter resolvido dar um dinheirinho para ele. Até que, um pouco mais tarde, na hora, voltando, acho que do almoço, alguma coisa assim, o publicitário passa por ali, olha para ele, e ele sente o publicitário ali e põe assim a mão nele e pergunta, o que você fez para as pessoas começarem a deixar dinheiro aqui para mim? O que você escreveu na plaquinha? Aí ele falou, eu escrevi a mesma coisa que você tinha escrito, só que com outras palavras, né? Aí mostra o que ele tinha escrito e estava assim, hoje está um lindo dia e eu não posso ver. Só isso. E aí as pessoas se tocaram, se emocionaram e resolveram ajudá-lo, tá? Então, essa é a nossa função. A função de transformar o jeito que a gente fala, as atitudes que a gente toma, de uma forma tão intensa que a gente consegue entender e entrar na vida das outras pessoas de uma forma ou de outra. É isso, tá? Então, pensando agora, eu esqueci que eu tenho que te pedir, desculpa. Pensando agora a diferença entre publicidade e propaganda, porque os cursos oferecem as duas coisas, né? Você vai procurar uma faculdade de ciências sociais, publicidade e propaganda. Então, existe uma diferença entre publicidade e propaganda, até uma questão de origem, mas a gente coloca tudo dentro da mesma panela e deixa sair como se fosse uma coisa só. Na realidade, a publicidade é o que nós fazemos com mais intensidade, é aquela que compra espaços na mídia para anunciar alguma coisa. Então, a publicidade é todo o anúncio pago, é aquela que divulga um produto, uma marca, o seu preço, né? Então, ela colabora para o crescimento dessa marca, da empresa, e também de um produto ou até de uma ideia. Porém, a propaganda, né, ela já nasceu lá atrás, na época da Igreja Católica, que queria propagar a sua religião entre outros povos onde ela chegava, e a palavra propagar veio para o nosso dicionário de publicidade como uma forma institucional, uma forma de divulgar o conteúdo, os valores, a missão, a instituição, e sem a intenção de vender nada, mas sim de levar até as pessoas aquela ideia do que a empresa faz, do que a marca é, do que o produto representa, nunca falando de compra e venda. Então, publicidade é paga e mexe com valores, enquanto que a propaganda mexe com ideias, conceitos e valores, tá bom? Valores não valores financeiros, mas sim valores éticos e morais. E aí, pode mudar. A carreira da publicidade, ela é uma carreira até que muito interessante e que não vai acabar. Todo mundo acha que agora, com a época digital, que todo mundo compra o que quer, onde quer e da forma que dá, né? A publicidade está perdendo terreno. E eu digo de cadeira que não. Nada na publicidade vai acabar, nunca. Enquanto existir mercado, enquanto existirem produtos, serviços, marcas precisando de público para comprar aquilo que você vende, a publicidade vai ser parte fundamental nessa estrutura de compra e venda, porque ninguém compra aquilo que não sabe que existe, e ninguém vai atrás de produtos que não sabem o que fazem, né?
Então, a carreira da publicidade, ela está diretamente relacionada com criatividade, sensibilidade e difusão, distribuição de novos produtos e de criação de ideias e de negócios. Os publicitários, em geral, eles têm a principal função de atuar imaginando, planejando e produzindo e executando as peças que vão compor uma campanha de publicidade. Tá? Então, quando a gente estuda uma carreira de publicidade, dentro desta carreira, dentro desta área, nós podemos atuar em várias funções. E eu sempre digo aos alunos, escolha aquela que melhor se encaixe na sua personalidade. Tá? A minha, no meu caso, foi trabalhar com as palavras, com a redação, com o planejamento, né? Mas existem outras aptidões que levam a pessoa a fazer publicidade, porque gosta, por exemplo, de design, de desenho, né? Pode gostar do desenho impresso, pode gostar do desenho digital, mas ela se dá muito bem com essa área visual da publicidade. E outras, em compensação, gostam mais de mexer com as máquinas, fazer a produção, né? Criar aquilo que vai ser a amostra do produto, do protótipo, criar embalagens, criar designs de formatos diferenciados para produtos, criar peças para outdoor. Então, a criação ela está sempre presente em todas as áreas, tá bom? Pensando então, pode mudar. Pensando ainda na carreira de publicidade, as peças publicitárias ou as campanhas, pode voltar um, tá? Tá demorando? Ó, pode voltar um. Eu mudei aqui sem querer. A profissão, né? Então, como as peças publicitárias ou as campanhas publicitárias, eu entendo aquele plano para levar um esforço de divulgação daquela marca ou do produto para frente, que passa por diversos níveis. Por exemplo, eu posso pegar um comportamento do meu consumidor e explorar para colocar como um título ou como um slogan de uma campanha. Ele vai se identificar e a marca, por sua vez, vai ficar fixada na cabeça dele. Então, é um nível direto de relação sempre com o público. E o público é que dá todas as diretrizes através do seu comportamento para que a gente possa abordá-lo com as nossas peças publicitárias. Essa profissão de publicitário, ela foi regulamentada dentro do MEC, aqui no Brasil, com a Lei 4.680, no dia 18 de junho de 65. Mas em nível de graduação, de faculdade, ela só foi implementada e integrada ao nosso sistema de cursos em 1975, 10 anos depois, ok? Mesmo assim, eram poucas as faculdades e hoje ela está disseminada em praticamente todos os campi de faculdades do Brasil. Pode mudar? Bom, e aí, eu me formei, eu fiz o curso, e agora, onde é que eu vou poder trabalhar? Então, como publicitário, vocês vão ver gente formada em quase todos os lugares públicos e em todas as empresas. Por quê? Você pode trabalhar numa agência de propaganda, né, que elas são especializadas em fazer uma editoração eletrônica, que é o que nós fazemos na nossa, ou uma comunicação visual, que são essas lojas, esses departamentos abertos para o público, que fazem banners, que fazem folhetos, que fazem placas de loja, brindes. Então, é comunicação visual. E também eu tenho agências que trabalham só no digital, então é só a campanha que vai rolar dentro da internet. E tenho as agências que fazem só promoção de vendas, ou os marqueteiros, né, os merchandisers. Então, é tudo aquilo que trabalha, por exemplo, com material de ponto de venda. Então, ele vai dentro de um supermercado, trabalha aquela gôndola, trabalha aquelas plaquinhas que ficam na ponta de cada prateleira, identificando o produto naquele local, ou até mesmo levando degustadoras para fazer um teste com aquela banquinha dentro dos supermercados, e demonstração de eventos, tudo isso. Então, eu tenho, dentro de agências de propaganda, um monte de especializações, cada uma na sua área. Nos veículos de comunicação, em geral, dá para trabalhar no rádio, na televisão, em jornais,
nas revistas, nas redes sociais, na mídia externa, né, fazendo outdoors, fazendo luminosos, como triedro, que são aqueles que mudam 3 vezes a propaganda, relógios de rua. Então, tudo que está no ambiente externo, também existe a possibilidade de você trabalhar. Nas empresas, nas grandes empresas principalmente, existem os departamentos de comunicação e marketing. Então, a gente pode trabalhar o que a gente chama de house, que é uma agência dentro da empresa para fazer os produtos da empresa, os folhetos da empresa, as revistas internas da empresa, os brindes, os calendários de fim de ano. Então, a gente trabalha nessas empresas em diversas áreas, ou no marketing, ou na publicidade mesmo, na comunicação, ou na agência home. Produtores de fotografia que gravam também vídeos, ou a sonorização para os vídeos, também são pessoas que são publicitárias e foram para essa área de produção. Por isso que eu disse que o seu talento é que te leva para uma dessas áreas de trabalho que a gente tem dentro da publicidade. E dentro das agências, ainda assim, você vai poder mudar a sua área de atuação. Pode mudar para mim, Valdez? Aí. O mercado da publicidade hoje, ele está totalmente segmentado, tá? Esse gráfico que está aqui, essa última coluna de 2019, indica um crescimento de 15% dentro da área da mídia digital. Então, depois que a internet entrou nas vidas de todas as pessoas do mundo, nós tivemos uma mudança nos meios de comunicação. Hoje, eu recebo publicidade e propaganda através de rádio, através de televisão, através de outdoor e mídia exterior, através de revistas e jornais. Ok, estas são chamadas hoje as mídias offline, que estão não ligadas à internet. Enquanto que eu também posso fazer publicidade e propaganda através dos canais digitais. Então, eu vou ter tudo o que rola no digital, desde um site de busca, como o Google, o Yahoo, até uma Wikipedia, que é aquele site onde cada um colabora com o seu conhecimento em cima de um determinado assunto e aumenta, assim, a sua publicação naquele site. E tenho também os sites das empresas que se divulgam como um canal, como a gente tinha antigamente, uma revista da empresa ou um telefone da empresa. Hoje eu tenho um site que é um endereço da empresa e ela fala sobre ela e divulga seus produtos. Como eu tenho os blogs, as redes sociais, as mídias sociais, então eu tenho uma infinidade de canais dentro da internet, o YouTube, né, que lançam espaços para que a publicidade entre de forma que ela agora também investe nesse meio de comunicação, tá? A partir daí, pode mudar. A partir daí, a publicidade teve uma ascensão gigantesca, saindo dos grandes centros das cidades e indo para os interiores, né? Para o interior das cidades um pouco mais distantes do centro. Então, nós sabíamos que até os anos 90, por exemplo, nós tínhamos uma concentração das agências de publicidade, das empresas que trabalhavam ligadas à publicidade, só nos grandes centros urbanos, até porque o grande número de pessoas e empresas que trabalhavam nessa região era muito maior do que no interior. E houve uma demanda muito grande de espaço para que as empresas continuassem a crescer, só que lotou de uma certa forma que não tem mais espaço para crescer, por exemplo, no centro de São Paulo. Então, mesmo derrubando aquilo que já estava em pé, não tem mais para onde crescer. Quando as cidades começam a se verticalizar, a gente vê que os quintais desaparecem, as casinhas térreas de rua desaparecem, e aquele bloco, aquele quarteirão inteiro é vendido para ali se erguer um grande edifício, que a gente aproveita muito mais de espaço. Porque hoje as pessoas querem morar onde elas têm conforto, facilidades. E o centro de uma cidade oferece todas as facilidades para que ela tenha isso. Então, ela quer morar numa rua que tenha
ônibus por perto, padaria, açougue, shopping center, né? Então, isso atrai o público para esses grandes centros. E o que aconteceu foi que eles ficaram insuportavelmente feios, principalmente de carros, as ruas não têm mais por onde crescer, então as pessoas, para andar 10 quilômetros, chegam a levar 2 horas, e perder tempo, hoje em dia, perder dinheiro. E para uma melhor qualidade de vida, para que as crianças que estejam nascendo nessa nova geração não acreditem que a galinha nasce no saquinho do supermercado e que o leite vem da caixinha e não da vaca, né? A gente teve uma geração inteira querendo sair desses grandes centros em busca de qualidade de vida e migrou para as cidades, principalmente no entorno de 100 quilômetros do centro de São Paulo, por exemplo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e assim por diante. Então, essas cidades que ficavam nessa localização acabaram se inflando, crescendo, criando um acréscimo de moradores muito grande. Basta dizer que quando eu comecei a dar aula em Sorocaba, em 2013, a cidade tinha 395 mil habitantes. Hoje já passou dos 700 mil habitantes. E não existe mais espaço físico para se construir uma casinha de rua com quintal. Hoje, Sorocaba já começou a se verticalizar, assim como Jundiaí, Campinas, São José dos Campos e todas as cidades no entorno de São Paulo. E aí, o que a agência faz? O que os publicitários fazem? Vamos para o interior, porque é lá que está o público consumidor agora. As empresas estão mudando para o interior também. Então, gerando mais emprego nessas regiões e os empregados se mudam para essas cidades. Então, os mercados regionais, que a gente chama em publicidade, e as cidades do interior do estado, eles têm hoje uma grande importância para os anunciantes locais. Então, todo mundo hoje sabe que mesmo que ele more numa cidade do interior, ele tem acesso às grandes marcas que dominam os mercados. É comum você ter numa cidade de interior sempre um banco famoso e nacional, um McDonald's, né, um shopping center, e mesmo que os comerciantes e os produtores locais estejam ainda se mantendo, eles migraram para esses novos pontos de venda, que são aqueles que são de maior acesso ao público, né? E aí, o que tem acontecido é que esse povo que saiu de São Paulo e vai para o interior, ele quer uma vida mais tranquila, sem abrir mão desse conforto e das coisas que ele consumia no grande centro urbano. Então, ele quer ter um iFood, ele quer ter internet, ele quer ter micro-ondas, e isso faz com que a publicidade vá até ele de alguma forma. Então, por conta disso, as agências estão se estruturando muito melhor para atender essa demanda e que está chegando até a contratar mão de obra local, porque é fundamental conhecer aquele usuário, aquele morador da cidade que continua morando lá, tá? Então, as agências regionais estão se profissionalizando e já estão atendendo clientes não só da sua cidade, mas também os clientes que estão em cidades vizinhas e chegando até as grandes capitais em nível nacional. Porque hoje, com a internet, a gente não está preso em lugar nenhum. Então, é comum que o anúncio que foi feito lá em Sorocaba, em São Roque e assim por diante, ele possa cruzar o nosso continente e passar em outros países e em outros locais. Tá bom? E o fluxo de uma estrutura de agência de propaganda é muito simples. Existem algumas funções dentro da agência que mesmo que eu monte uma agência pequena, essas funções devem e têm de existir. Outras não. Outras eu posso terceirizar ou nem absorver junto de outros profissionais. Mas eu tenho que ter um dono da agência, sempre. Ou podem ser vários donos, né, os sócios. E ele passa a ser um presidente, também chamado hoje de CEO, que é CEO, é uma sigla em inglês, que é o cara que cuida de toda a administração e organização. Ele se mete em todos os departamentos, tá?
E aí, ligado a ele, sempre tem alguém que cuida do administrativo. Esse cara não precisa ser publicitário, aliás, nem deve. Esse cara é um contador, né, um advogado, é aquele que vai fazer a documentação, a folha de pagamento de funcionários, é o que vai cuidar do jurídico e do administrativo da empresa. Então, ele confere nota fiscal, ele vê recebimentos, pagamentos, tudo isso. Esse cara não é o publicitário. Daqui para baixo, entre atendimento, planejamento, pesquisa, mídia, criação, produção, tirando o cliente, é óbvio, né? Esses aqui todos são publicitários formados e se especializaram na área em que mais gostam. O primeiro cargo, normalmente contratado pelas agências para a gente trabalhar, é o atendimento. O atendimento, ele é a ponte entre o cliente, que está aqui, ó, tá? Ele é o cliente e o resto dos profissionais da agência. Então, ele é responsável para fazer a captação de clientes, a prospecção de clientes, trazer esse cliente para dentro da agência para ser contratado, né, fazer um contrato com os serviços que a agência vai prestar para ele, a partir do desenvolvimento de uma ficha que nós comumente chamamos de briefing. Brief, em inglês, significa resumo. Nesse documento, ele vai contar a história da empresa, o que ele fabrica, quanto é o preço desse que ele fabrica, quanto é o seu faturamento, quais são as áreas em que ele já fez ou vai fazer comunicação, publicidade. Então, ele conta a vida da agência, para a gente conhecer esse cliente. A partir desse documento, o documento corre dentro da agência e vai para uma área de planejamento. No planejamento, a gente faz uma reunião com todos os envolvidos da agência para ver quem é o cliente, qual é o problema dele, por que ele está contratando uma agência de publicidade. Então, nós vamos conhecer o problema do cliente. Pode ser um monte de coisa. Ele pode ser um problema que ele está vendendo pouco, quer vender mais. Pode ser que a marca dele não é líder de mercado, ele quer se tornar uma marca líder. Ele quer se tornar a marca mais lembrada dentro daquela categoria. Então, eu sempre brinco no primeiro dia de aula, eu falo assim, pode ser que você nem use, mas se eu perguntar qual é a primeira marca que vende sabão em pó na sua cabeça, 99,9% respondem Omo. Mesmo sabendo que o Omo é a mais cara, mesmo sabendo que o Omo é inacessível para o meu padrão de vida, mas não adianta, é a primeira marca que vem na cabeça. E ser o primeiro é tudo que as marcas querem. E esse pode ser o desejo do seu cliente. Então, nós estudamos as estratégias, como é que nós vamos fazer com publicidade para que o cliente tenha esse desejo dele atendido. Nós temos à mão várias possibilidades. Nós temos os meios de comunicação, nós temos os slogans que grudam na orelha do cliente, né, do consumidor, aliás. Então, se eu falar para você, de quem é aquela musiquinha? Decolar.com, ou Hotel Trivago, né? Ou a número 1, e cerveja é o número 1, ou aquela que desce redondo. Então, isso é o que faz uma agência de publicidade, é pegar uma frase de impacto, um posicionamento na cabeça do cliente, do meu consumidor, e fazê-lo entender que aquela marca sempre vai ficar no consciente dele, seja em que metodologia for, seja em que momento for da vida dele, tá? Então, todas as vezes em que uma frase de efeito gruda, para isso a gente usa uma estratégia de frequência, lá de mídia, tá? A gente consegue realizar o problema do nosso consumidor. Mas e se o problema dele não for esse? E se o problema dele, por exemplo, for querer vender mais? Ele está com o estoque abarrotado lá de peças que ele produziu, vai vencer, vai perder a validade, e ele não conseguiu vender tudo, escoar o seu produto. Aí nós vamos para o marketing. Então, nós temos uma ligação direta de publicidade e de marketing. Porque no marketing, eu trabalho promoção de venda. Quando eu faço promoção de venda, eu tenho tempo para começar e tempo para acabar a promoção. E posso dizer que a promoção acaba até o final do estoque, ou compre 2 e leve 3, né? Ou dou brinde. As campanhas de publicidade de promoção de vendas que mais fizeram sucesso, principalmente na década de 90, e que deram à agência o título da melhor agência do ano, foi da DM9 em São Paulo, e que criou os bichinhos da Parmalat.
todo mundo que já está vendo, ouviu e conheceu essa publicidade, no mínimo, vai lembrar dos bichinhos da Parmalat. Né? Então, para poder vender a marca e vender produto, a Parmalat criou essa campanha criando bichinhos de pelúcia com crianças vestidas desse bichinho e um jinglezinho muito engraçado que as crianças cantavam e vendeu bordulhões de bichinhos e de produtos da Parmalat, porque é óbvio que você condiciona para ganhar o bichinho, você tem que gastar produtos da Parmalat, comprar produtos da Parmalat. Tá? Então, a agência é isso. Nós planejamos a campanha com todos os problemas, estratégias e tudo que tem direito, ajudados por uma pesquisa de mercado que vai nos dizer exatamente como se comporta o consumidor dessa área, e daí a distribuição desse planejamento vai para a criação, que vai fazer todo o visual e o texto das peças, o mídia, que vai comprar os espaços onde essas peças vão ser veiculadas, e a produção, que vai simplesmente transformar aquele texto num vídeo, num anúncio de revista, num anúncio de jornal, ou num outdoor, ou até num mídia digital, tá bom? Isso é o que faz uma estrutura criada dentro da agência de publicidade. Pode ser? Pode mudar, Valderez? E os meios de comunicação são os nossos aliados, né? Pode mudar, Val. São as nossas mídias. Nós temos hoje a divisão de mídias offline e online e a diferença entre publicidade e marketing. Então, eu já falei de mídias online, é tudo que roda na internet, e offline é tudo que é meio de comunicação que não faz parte da internet.